Para gravar aqui. Apareceu uma mensagem para vocês. Bom, começou a gravação, então sejam bem-vindos aí todos. Eu sou a Bárbara, do setor de Pessoas e Cultura aqui da Arte. Para quem está de fora, né, conhecer um pouquinho da Arte, a Arte é uma empresa de tecnologia que está no mercado aí há 20 anos, né, apoiando as empresas a ampliarem a sua capacidade tecnológica, sendo através de software, dashboards, utilizando Big Data e Analytics, Design Think, e alocação de talentos e hunting em TI. E esse é o nosso programa Art Talks, onde mensalmente nós nos reunimos para compartilhar conhecimento aí com os nossos arteiros e também com a sociedade através de palestras de diversos assuntos, sendo convidados internos e externos. E hoje quem vai compartilhar o seu conhecimento com a gente é o nosso diretor executivo, Hans, que ele vai falar um pouquinho aí sobre o hobby, né, dele, então o hobby como uma arma contra o estresse. Então, Hans, obrigada por ter aceito o nosso convite e compartilhar um pouquinho aí desse assunto com a gente. E eu passo a palavra para você se apresentar e iniciar o conteúdo conosco. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos, né? Bom, eu sou engenheiro eletrônico, depois eu fiz processamento digital de sinais, aí fiz MBA, um monte dessas coisas todas. Depois ainda fiz até contabilidade, agora também sou contador. E já sou até aposentado, mas isso não reflete nada na minha vida, porque eu continuo trabalhando do mesmo jeito, na arte. E tenho 2 filhos, uma está na Holanda, outro é médico em São Paulo. E eu sempre morei perto da praia, né? Até casar, na realidade. Quando eu casei, aí eu saí da praia. Então, eu sempre tive uma relação muito grande com o mar, né? Com todos os esportes aquáticos. E aos 15 anos eu cheguei a fazer um mini barquinho, sabe? Realmente um barquinho a remo bem simples. Então eu sempre tive essa coisa. Aí depois cresci, tive filhos, aí tive uma lancha, um bom tempo, e aí depois vendi, quando os filhos saíram de casa, né? Isso faz agora uns 10 anos. Aí para não encher a paciência da esposa, porque né, ficam só 2 em casa, né? Aí você começa a inventar, né, coisas para fazer. Até então eu não tinha consciência da relação que é o tema de hoje, que é o estresse, né? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, muitos dizem que não parece, mas sou bem ansioso. Então, ter um hobby, eu acho que é uma boa maneira de você se ocupar, né? E distrair um pouco do dia a dia. Aqui também o que eu vou falar, ninguém pretende ser psicólogo ou dizer que isso é a melhor opção para se desestressar. Eu acho que aqui tem que ficar super claro que é uma coisa minha, né? Uma loucura minha, né? E, inclusive, o que eu escolhi para fazer me gera bastante gozação, elogio, tudo, né? Aqui no condomínio eu já sou conhecido como Noé, então por aí vai, né? Bom, para eu chegar nisso, eu vou começar a compartilhar. É um processo, é longo, né? Você vai, compra uns livros, depois... Estão vendo já? Sim. Tá bom. Você compra livros, se instrui, né? Eu, como cara meio bem de exatas, né? Tem que saber tudo direitinho, né? Então, comprei livro, entrei em fórum, vi YouTube, tudo mais, né? Bom, peraí, não está descendo? Então vai assim.
Bom, aqui um dizer que eu acho que não tem a ver tanto com o tema, né, que é o estresse e o hobby, mas tem a ver com do tipo assim, eu quero fazer uma coisa para me distrair um pouco. Então, realmente esse ditado aí do Dalai Lama, só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e outro amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Eu acho que é mais, eu coloquei isso, fiquei procurando alguma coisa legal para mensagem, mas é mais assim, sei lá, você decidiu, que nem nós estávamos falando há pouco, fazer quebra-cabeça, pô, começa a fazer, não vamos ficar pensando muito. Bom, o que é o barco, né? Eu pensei, já agora pensando nesse mundo em que a gente tem mudanças climáticas e tudo mais, na época, eu tinha uma lancha, não era muito grande, mas, em todo caso, bebe gasolina pra caramba. E isso realmente, e sinceramente, me incomodava um pouco, esse desperdício, porque se a gente tem carro, a gente já vê como gasta, lancha é muito mais e você anda menos, né? E então eu pensei, putz, eu vou fazer um veleiro, né? Então saí pesquisando aí, né? Primeiro, a gente sempre pensa que esse tipo de informação você só vai conseguir lá fora, eis que, por acaso, quando eu conheci o cara que fez o segundo veleiro do Amir Klink. Aí eu liguei para ele, na época, e aí ele falou, não, eu não faço essas porcarias pequenas que você está querendo fazer, mas fala com esse cara aqui. E é esse site. Depois, se alguém, por acaso, quiser aventurar nessa área, eu tenho o site, é um brasileiro, ele hoje em dia mora na Austrália, e ele tem tipo eu acho que são 60 modelos de veleiro e de barco que você compra a planta. Essa planta aqui que eu comprei custou $30, né? Então eu a comprei, né? Bom, dessa ponta aqui, não sei se vocês estão vendo a mãozinha. Não, vocês não veem, né? Bom, mas daqui Sim, até... estamos vendo sim. Sim. Legal. Daqui até a ponta são 7,54 m, que nem está escrito aqui, né? Então, e a largura dele, daqui até aqui, são quase 3 metros, 2,80 m. Então, vocês podem, mais ou menos, é tipo um furgãozinho, né? O tamanho de um furgão. A outra coisa que interessa, o calado 1,10 m, ou seja, eu preciso, para poder navegar, no mínimo 1,10 m de água, o que é legal, porque aí eu posso chegar bem próximo à praia. Depois, eu acho que eu tenho uma outra foto, ele tem 2 quilhas em vez de uma, então elas podem ser mais curtas. Isso foi um pré-requisito meu quando eu resolvi fazer esse veleiro. E essa medida 5,54 também tem muito a ver com a minha garagem, porque, além do mais, eu preciso de algum lugar para fazer e próximo, né? Imagina toda vez pegar um carro para ir fazer, né? Como é que você faz isso? Bom, o tamanho do mastro, né? Ou seja, daqui até lá em cima são 9,90 metros, 10 metros de mastro, né? E a superfície vélica são 44 metros quadrados. E a propulsão dele, quando não tiver vento, ou quando eu estiver chegando no porto, que aí é mais difícil uma manobra, vai ser um motor elétrico de 4,5 kW. 4,5 kW é equivalente ao motor de 10 HP.
porque você nunca usa a máxima potência durante muito tempo num motor a combustão. E ao contrário do motor elétrico, que você pode andar tuchado, que como o rendimento dele é alto, ele gera pouco calor, você consegue ir. Tá? Então, isso aí são... o peso. Isso também é interessante. 2.800 quilos. O peso de uma caminhonete. Tá? Então, ele pesa uma caminhonete. Então, agora eu vou para a parte dos detalhes aqui do barco, né? Bom, como é que eu vou fazer com que ele tenha a forma? Bom, aqui tem a frente, né? Aí é uma madeira só. E aí depois são seções, ó. Uma aqui, outra aqui. Sempre 70 centímetros uma da outra, que são as transversais. E aqui é a vista de cima, né? Eu não sei se vocês são acostumados em visão, né, de planta, né? Então essa aqui é um corte do barco e isso aqui é outro corte visto de cima. Então aqui na frente você tem uma cama, né? Lógico, os pés nesse caso aqui ficam mais apertadinhos e aqui é outra cama e outra cama. E aqui é a sala, né? Digamos assim, sala, cozinha e tudo mais. E aqui o banheiro. Tudo isso aqui é o banheiro, tá? Bom, como é que você começa? Isso aqui é uma das transversais. Eu preciso fazer 10 delas, 10 anteparas. Então, eu tive que fazer 10 dessas anteparas, cada uma com sua forma, né? Então, aqui, esse redondo é porque onde tem vai ter a maior carga. A vela, o mastro, ele vai ficar apoiado bem aqui em cima. Aqui já não tem nenhum esforço aqui em cima, aqui só vai andar aqui em cima eventualmente. E vocês também notaram que é uma construção transversalmente simples. Basicamente um quadrado, um chanfrado aqui do lado. E mesmo assim ele consegue ficar com uma forma, né, que nem essa aqui, com essa forma de barco, né? Porque essa peça aqui que eu mostrei, essa aqui que aguenta maior peso, né, que tem essa parte mais escura, ela fica exatamente aqui onde vai ficar a vela. Tá vendo o mastro aqui? O mastro aqui, tá? Bom, então eu tive que fazer 10 dessas peças e aí depois tem mais um detalhe. Você, para construir, você começa pelo casco, lógico. E é mais fácil você fazer ele de cabeça para baixo. Porque imagina pregar madeira aqui no fundo do barco, de baixo para cima. Não dá, né? Então você pega essas 10 anteparas, vira, aí faz um suporte para que elas fiquem todas na altura correta, né? Para dar todo o shape, toda o formato do barco. Né? E aí vem, depois você fez as 10, você vai montar. Então, essa aqui é um exemplo, né? Uma delas, ela vai exatamente nesta posição aqui. Eu tive que fazer aqui embaixo um estrado, ele tem 8 metros de comprimento, e aí eu ponho, esse é o da frente, o segundo, né? O segundo é bem simples, né? Porque é bem fino na frente, o barco, né? E vai crescendo, 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 e depois diminuindo um pouquinho, tá? E aí aqui é a última peça, tá? Então, essa é a sequência de você montar. Então, eu demorei um bom tempo para fazer isso aqui, né? Porque mesmo já tendo feito alguma coisa em marcenaria, a gente aprende, tem que aprender fazendo devagar. E é bom que você comece por essa primeira, que é a mais simples. É basicamente uma tábua aqui e 2 ripas na lateral. Só que o resto fica cada vez mais complexo, né?
E outra coisa, material. Material é compensado naval. Desse você compra na loja, na Leroy. E a outra madeira, que são as partes mais escuras, é cedrinho. Só que não são madeiras daquelas super resistentes. Então você tem que pegar todas essas peças e resiná-las. Né? Você pinta mesmo. Você pega resina epóxi, faz lá a mistura e pinta tudo, tipo lacrando tudo, né? Para que não tenha água, mesmo isso sendo dentro do barco, mas antes que perguntem, barco entra água sim, tá? Só não pode entrar muito. Bom, aqui mais uma visão, né? Então aqui vocês vocês já estão vendo que você coloca o compensado nas laterais, põe essa ripa, tem umas ripinhas aqui em cima que são apoio, onde eu vou depois colocar o compensado, que é o fundo, e depois o chanfrado aqui. Esses quadrados que vocês estão vendo aqui, este modelo, esse é um caso particular deste barco, deste veleiro, você preenche com isopor, para 2 motivos: isolação térmica e para flutuabilidade. Ou seja, no dia que eu entrar, sei lá, bater num canto e vazar e entrar água, ele não vai afundar, ele vai ficar com água até o joelho. Tá? E aí, lógico, você vai lá, tem que bombear para tirar a água, né? Então, eu fiz essa parte toda já, isso aqui é só como se diz? Desenhos, né? Antes de mais nada, né? Quando eu comprei a planta, eu tenho desenho de tudo, de cada peça que eu vou fazer. Então, é quase um Lego, exceto que eu tenho que montar as pecinhas do Lego. Aí eu monto cada pecinha e ele explica tudo muito bom, em português. É sensacional. Então, aqui mais uma visão, né? Aqui você já Hans, vê. Oi. desculpa te atrapalhar, mas até uma curiosidade, não sei se você vai comentar isso ainda. Quanto tempo por dia, ou não sei, por semana, você Eu, tira para fazer isso? então, eu vou responder. Na realidade, o último slide eu vou falar isso. O quanto a gente gasta para isso. Bom, Legal. aqui é a continuação da visão, né? Quando você vê esse branco aqui, isso aqui já é o isopor, que é colocado em cada um desses buracos. E aqui é outro compensado de 6 milímetros que eu coloco aqui. Bom, aí eu faço o fundo e o chanfrado do lado aqui. Então, aqui são as presilhas, né? Porque como tudo é curvo, né? Você tem que prender para colar. Mas eu acho que alguma pessoa levantou a mão, Marcel, não sei se ele quer falar ainda. Desculpa. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida. O isopor ele tem prazo de validade, né? Com o tempo, eu teria que trocar esse isopor aí? Não. Esse isopor que está lá dentro, eu não sabia. Eu acho que não tem problema de prazo de validade, não. Ele inclusive, um desses componentes do petróleo que é bem difícil decompor. E ainda mais que ele está enjaulado. Você vê aqui, ele está aqui dentro. Quer dizer, do lado de dentro eu tenho uma placa de 6 milímetros, depois eu tenho ripas de 20 milímetros e o isopor, né, nos lugares vagos, né? Aqui, o isopor aqui dentro, e aí depois você põe outra placa de 6 milímetros. Tá? E em cada etapa você tem que passar resina, porque vai que você tem um furinho aqui e entra água aqui. Então, realmente você tem que lacrar, porque pode ter uma rachadura e aí entra água e aí começa a apodrecer de dentro para fora. Então, você tem que proteger tudo. Bom, Entendi. Obrigado. aqui
eu já, aqui dá para ver que coloco o fundo e depois tem um chanfrado. Então, vocês veem que ele é um formato mais simples, não é aquela curva bonitinha quando a gente vê, que a gente vê dos veleiros clássicos. Ele é mais quadrado e, obviamente, mais fácil para fazer, porque depois vocês vão ver o tempo que eu já estou fazendo isso e que mesmo com todas essas facilidades, o quanto que eu estou demorando para fazer, né? Bom, aqui já é ele virado, né? Aí eu faço a parte da cabine, né? Então, aqui, até aqui nessa janela é o banheiro, né? Aqui tem uma janela em cima que você abre, porque aqui a altura não dá a minha altura, né? Aqui dá 1,50 m. Então, neste caso, o banheiro, tudo você tem que fazer sentado. Normalmente você faz mesmo, então fácil. Imagina você fazer as coisas no barco balançando, né? Então é melhor sentar mesmo. O banho você também vai ter que fazer sentado. Aqui é daqui até aqui é a cozinha e daqui para trás é onde você dorme. Na realidade não é um quarto, é tipo um sarcófago mesmo, né? Ele tem 1,30 m, dá para um casal que se entenda dormir. Caso você esteja brigado, aí não tem jeito, aí não dá para dormir junto aqui. Com 1,90 m de cama. Aqui outra visão, né? O que eu disse, né? Aqui na frente você tem um quarto, né? Uma cama, né? Essa caixa aqui na frente onde vai a corrente da âncora, né? Você recolhe a corrente, tá? E coloca aqui. Aqui dá para ver o banheiro, quer dizer, eu acho que vocês conseguem ver, né? Aqui é a pia da cozinha, aqui é o fogão, aqui é onde você senta e aqui atrás, onde você dorme. No meio, bom, no meio e embaixo fica o motor. E aqui embaixo das camas também fica o banco de baterias. Tem um banco de baterias e aqui atrás vão ficar os painéis solares. Então a cama vai até aqui, aqui atrás é um lugar que você coloca a tranqueira. Você vai botar um botijão de gás, equipamento de mergulho e tudo mais, tá? Bom, isso até agora eu mostrei todo o material que eu recebi quando eu comprei a planta, né? Então todos os desenhos para que eu entenda direito o que eu tenho que fazer. Então, aqui já é um dos passos, né? Peguei na minha garagem, vocês estão vendo a bela organização aqui, né? Serra Tico-Tico é o que você mais usa, tanto é que esta, em particular, já não existe mais, já foi, morreu. É o que você mais usa. E serra circular também, mas você nem precisaria. Então, você de ferramental, você não precisa tanto. Na realidade, é isso. Serra Tico-Tico, uma parafusadeira é muito bom ter. E grampo. Grampo para você fazer com que as peças fiquem coladas. E você cola tudo com a resina epóxi. Porque a resina epóxi é bicomponente e ela, depois que solidifica, não há solvente para ela. E ela ainda é tão boa que ela é inerte na água, ou seja, eu posso fazer o tanque de água revestido com essa resina epóxi que não é tóxico. Então é muito bom esse material. É mais caro do que resina poliéster, né? Mas é muito mais estável. Então aqui mais um estágio, né? Aqui eu estou pondo a ripa na lateral, porque nesta lateral aqui eu vou colar a lateral do barco, né? Que é o compensado de 6 milímetros. E aqui, ó, vocês inclusive conseguem ver os desenhos todos, né? Tem um livrinho que eu vou, né, passando e montando. E os grampos aqui, né?
Grampo é extremamente... Né? Você precisa de uma mesa plana, né? Porque senão você cola tudo empenado e aí dá um mau problema, né? Aqui é uma foto né, já andando, né? Vocês veem todas as transversais aqui, todas as anteparas já feitas, e eu fazendo já o compensado, o primeiro compensado, né? Porque aqui ainda vou botar os quadrados onde vai o isopor, tá? Eu tive que até fazer um pequeno puxadinho, porque no fim não coube, né? Aí ficou meio parecendo uma favela, né? Vamos falar assim. Mas aqui é a garagem, você vê uma entrada um pouquinho, né? Isso aqui é quando eu tive que virar o bicho, né? Na realidade, assim, eu tive que contratar um Munk. Ele colocou roletes aqui em cima, né? Porque ele estava virado na realidade, né? Tirou o barco, aí suspendeu o barco e aí giramos. Na realidade, a sequência das fotos está errada. É primeiro esta foto, tá? E aqui é ele exatamente fazendo o processo virada. Essa viga que vocês estão vendo aqui em cima é exatamente onde todas as anteparas estavam apoiadas, quando ele estava virado, né? Aqui dá para ver na frente, que é o quarto da frente, e um pedaço do banheiro, né? E aqui é ele já virado. Vocês veem que é um fundo bem chato. E aqui embaixo, do lado direito e do lado esquerdo, né, de quem olha para a proa, eu tenho duas bolinas, né, que é o contrapeso para o mastro, porque dá vento no mastro, né, a tendência é tombar o barco. Então tem embaixo o contrapeso, que é tanto... Ele tem o efeito de contrapeso, simplesmente o peso, e hidrodinâmico também, né? Porque você está velejando, ele funciona também que nem uma asa para segurar o barco naquela direção e naquela posição, tá? Então aqui é isso aqui. E aqui, bom, virei, né, o barco. Tá ele virado, aí eu tenho que fazer a parte de cima. Estou fazendo aqui a parte de cima. Aqui estão os famosos grampos, né, largados aqui, e eu fazendo toda essa parte. Eu não tenho a última foto agora, isso aqui tudo já está pronto. Na realidade, toda a parte do casco está pronta e eu estou passando para tirar as imperfeições, que é uma mistura da resina com pó de serra ou microesfera oca de vidro, que você faz uma pasta e aí vai passando para deixar o negócio bem lisinho, porque em cima, né, de tudo aqui, antes de eu tirar as imperfeições, esqueci de falar, você não deixa madeira. Eu coloco fibra de vidro com resina. Então, na realidade, do lado de fora, ele é um barco de fibra de vidro. É um tecido que você põe e lambuza de resina. E isso fica resistente pra caramba. É impressionante como a junção de fibra de vidro. E é vidro, realmente. É um saco. Quando eu lixo, eu tenho que andar de máscara, né, anti-pó, porque se isso vai no pulmão durante muito tempo, você tem sérios problemas, né? Então, e fica pinicando na mão, né? Eu deveria estar de luva, mas já saco botar toda hora a luva, né? Então, eu lixo assim mesmo, e é duro. É impressionante como é resistente. Bom, aqui é um veleiro
pronto de um cara do Rio. Quem é do Rio ou conhece o Rio já pode imaginar onde é isso, né? Marina da Glória. E esse é o tal do veleiro, né? Eu não gostei dessa pintura, minha pintura vai ser diferente, né? Vai ser só branco na parte de cima. E aqui eu acho que vou fazer alguma dessas cores, que ainda estou pensando. Bom, sobre o tempo. Quando você faz um troço desses? Olha, perguntei isso, lógico, no início, quando fui construir, né? Ele falou, se você trabalhar todo santo dia, por 6 a 7 meses, você faz o bar. Bom, eu já estou há 4 anos. Né? Porque é só você fazer uma conta simples. Eu consigo, na prática, trabalhar 1 hora por dia. E tem dia que você não tem paciência para isso. Não dá tempo, um monte de coisas. E você, além disso, tem que viver e realmente, pelo trabalho, não dá. A única coisa que eu faço, e aí, no caso, a pandemia ajudou bastante, é o seguinte. Imagine que lixar um bar faz um barulho danado. Eu não posso começar às 5:30 da tarde ou 6 da tarde. E aí eu sou fuzilado pelos meus vizinhos. Então, sim, o que aconteceu nesses 4 anos na prática é que tem um famoso horário das 11 ao meio-dia que você já resolveu todas as coisas da manhã, fez tudo, aí você rouba essa 1 hora e desce. E faz o barulho todo que você precisa fazer do dia. E à noite você faz o que você devia ter feito naquela 1 hora. É exatamente isso. Essa é a realidade. Né? Então, se vocês fizerem a conta, né, em 6 meses trabalhando 8 horas por dia, dá os 4 anos, 1 hora por dia, que é o que acontece. E, por exemplo, esse final de semana, para pegar essa última semana, domingo eu não consegui fazer nada. Chega vizinho, churrasco, você não faz, você tem que viver. No sábado, sim, eu fiz um monte. Mas, em compensação, durante a semana, acabamos de ver um cliente novo aqui para o ano, sem tempo para fazer nada durante a semana. Então, a média dá isso aí. Né? É tempo roubado mesmo. O maior desafio de você fazer um troço grande desse, sabe o que é? É você não desanimar. Você chega uma hora, você olha para aquele monte de madeira lá, ainda mais no início, você olha, que idiota que eu fui de inventar de fazer isso. Mas aí, o que acontece? Sócio, diga-se Rodrigo e companhia bela, né, Xavier e Rob, ficam me sacaneando, você não vai terminar aquela merda? Vizinho, chega, você fica com aquela cara, né? Então você tem que acaba fazendo mesmo, né? Então não tem saída. É realmente, para quem quer inventar qualquer coisa grande, o maior desafio, cara, a parte de madeira não é desafio, é só você ir fazendo devagar. O problema é que realmente se perde. É chato. Tem horas que é chato mesmo. Lógico, ajuda tremendamente. Quantas vezes nas soluções aqui para o trabalho eu estou lá lixando, pintando, suando, putz, dá aquela super ideia. Ou eu estou super irritado um dia, vou lá, vou dar umas lixadas, você faz tanta força para lixar, que é o pior dos serviços que você possa imaginar, puta, você veio cheio de ideias e volta. Então, foi aí que veio o link de dizer que hobby, eu sinceramente acho isso, é uma boa ferramenta para você desestressar. Cara, eu não vou dizer para ninguém fazer um barco para se desestressar, mas qualquer coisa legal é boa para você mudar o teu cérebro, né? E aí
Tipo, uma corrida, para mim, eu gosto de correr também. Corrida é ótima também para você ter insight. Então, alguma coisa desse que você faça diferente, mesmo que você adore, né, a área de TI. Mas é bom você ter outras coisas porque você linka. O teu cérebro é muito, muito engraçado. De repente você está linkando uma coisa que está fazendo com alguma solução que você precisa dar. Então é isso, gente. Eu não sou muito de mídia social, né, de colocar, né, mas eu tenho 2 YouTubes, caso alguém queira ver um time-lapse da montagem, depois eu posso postar, para vocês verem a construção bem rápida, né, eu acho que dá em 5 minutos, você vê todas as fases da construção, e aí tem um outro vídeo, que esse é bem impressionante, do pessoal da Monkey Mac tirando o barco da minha garagem. Esse é top ver, tá? Então é isso. Bom, é isso aí que eu tinha para falar. Espero que tenha sido claro. Façam todas as perguntas que queiram. E é isso aí. Legal, Hans. Obrigada, viu? Que legal. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida para o Hans? Ô, Hans, fazer uma pergunta. Você faz sozinho? Não tem nenhum ajudante? 100% sozinho. Porque, assim, eu também sou metido a fazer algumas coisas assim, mas não desse tamanho, bem menor, né? É, eu, por hobby também, eu encapei meu sofá. Desmontei ele e encapei o sofá. Quase morri, né? Porque eu moro em apartamento e tive que fazer isso dentro de casa. Ciro, tô precisando aqui em casa, cara. Cara, eu vou Se falar fizer para um extra você. aí, velho, eu vou começar a procurar um tapeceiro. Vou falar para você que é mais fácil, assim, sai mais barato você comprar um pronto. Isso, sem dúvida nenhuma, se você for analisar lá o esforço que você tem, mas assim, mas é aquela questão do que você estava falando lá em ter um objetivo, né, e fazer isso como um troféu que você vai ter no final a hora que você colocar na água da primeira volta é um troféu, né? Aí você vai recapitular lá todo o teu processo. Mas o que eu estou assim, impressionado é fazer sozinho, porque tem atividades aqui, que nem você falou, né? Tem coisas ali que não dá para você fazer só naquela 1 hora, né? Para você, de repente, colocar a resina, você tem que fazer tudo de uma vez, né? Não tem assim, vou fazer metade, depois fazer metade, depois fazer metade, né? Então, a gestão disso também ela deve ser bem Assim, aí, trabalhosa, né? lógico, né? Vamos supor, resinar o fundo do barco. Tem que ser numa leva só. Sim. Aí você vai escolher o sábado. Você prepara tudo e deixa para o sábado, né? Mas olha, eu sempre falo, e eu sei que é difícil de acreditar, não é uma coisa difícil. O difícil é você ser constante. Sabe, você não porque arranjar uma desculpa para um bom churrasco ou ir para a praia, mas olha, é muito fácil. Eu digo isso por experiência própria. Porque, muito fácil mesmo. cara, tem muita coisa legal. E tem amigo também. Pô, eu sou um cara que gosta de conversar, blá, blá, blá. Então, tem esse desafio, sim. Por isso que eu digo que o não desafiar é o maior desafio. Agora, você fazer marcenaria, fazer fibra de vidro, cara, o YouTube, nossa, você vai lá, o cara tem 1 milhão de caras fazendo. Eu fico impressionado, porque você sempre se acha a última bolacha do pacote, né? Aí você vai lá no YouTube, tem um grupo lá, tem cara fazendo veleiro 3 vezes maior do que o meu. Putz, você nunca será o maior. Sempre tem alguém que é maior. Então, não tem essa história de... E o legal disso, na realidade, é que você aí acha os apoios, né?
você vê o outro cara fazendo, você troca ideia, né? Então, eu acho que isso que é o bacana de qualquer hobby que você faça. Você começa a interagir com um outro universo de pessoas, não porque você não gosta de trabalhar, mas eu acho que agrega demais e te dá um sentido na vida, né? Porque você também... Eu vi pelo meu pai. Meu pai, a única coisa que ele sempre quis fazer é trabalhar. Aí no final da vida, é complicado. É muito complicado. Então, isso sim eu acho que é uma coisa importante que eu meio que deixaria para todo mundo. Pensem em ter alguma outra coisa para fazer, que vai ter um dia que você ou não vão te contratar mais, ou você não vai ter mais saco para fazer aquele trabalho, ou X. Então, é bom você ter outras habilidades, né? Isso, digamos assim, te dá uma abertura, uma perspectiva dentro da vida muito melhor. Porque eu ficava muito triste em ver, por exemplo, meu pai dizendo, putz, eu quero trabalhar, ninguém me contrata mais. O que você vai falar? Né? Aí eu falei, pai, vamos fazer isso. Ah, não gosto de fazer isso. Aí, fudeu, né? Então eu acho que essa mudança na cabeça é legal, né? Mas aí, e quanto tempo falta ainda para colocar na água? Estourar champanhe? Eu disse para mim mesmo que esse ano ele entra na água, nem que seja remo. Eu ia fazer essa pergunta. E tinha uma outra. Nem Custo. que seja remo, essa porcaria entra na água, caramba, porque eu já estou ficando agoniado. Ô, Hans, as peças você parafusou tudo ou teve Não tem prego também? não tem um único parafuso nesse barco. É tudo colado. E, como eu falei, por fora, para juntar realmente tudo de vez, é fibra de vidro. É um tecido, não é a manta. Muitos podem perguntar, é manta? Não, é tecido. É uma trama, e aí ele fica mais liso, né? Porque realmente parece um pano. Você coloca o pano em cima da superfície e resina em cima. Resina. E isso junta um com o outro, fica muito resistente. Não é à toa que Entendi. você vê Todas as junções de peças você colou, então. Você tudo nem colado, parafusou. tudo colado. Eu só uso o parafuso muitas vezes para manter na posição, depois eu tiro de novo. Entendi. Mas nesse Legal. caso tem. Desculpa. Pode falar, pode falar. Mas nesse caso tem que ser assim, porque por entrar em contato com o sal, pode ter a questão da oxidação, da salinização. Exato. E existem projetos de barco por exemplo, de alumínio, de aço. Aí você tem que fazer outras proteções. Tratamentos Este máximos. barco o projeto é assim. Tá? Então, por exemplo, navio não tem jeito. Não é aço inox. Aço inox não tem essa resistência toda. Então, o cara faz com um aço não comum, mas que enferruja. Você está no mudo. O Hans, a Fabíola perguntou se já tem nome já, o barco. Então, Porque ela eu dei escreveu. um nome, mas ele é um pouco controverso, mas ele tem a ver com a profissão, quer dizer, o trabalho da minha esposa. A minha esposa ela faz mosaico. E ela dá aula disso e faz painéis de mosaico para vender essas coisas todas. Ela já trabalha um monte de tempo nisso. Então eu pensei no nome mosaico, porque eu vi uma vez uma foto de um barco que ele tinha a pintura do Gaudí. Nossa, muito legal. Então a gente está pensando em fazer não todo o barco, mas pelo menos uma parte, umas pinturas do estilo do Gaudí. Então a gente vai dar um nome de mosaico, até a gente não achar alguma outra coisa mais inspiradora.
né? Outra dúvida. Seus vizinhos te chamam de louco? É pouco. Chamam de Noé. Noé. Cara, Noé. você não sabe de uma cena que aconteceu aqui. Mas eu morri de... Eu tenho 3 IPs na frente de casa. Então, um dia, 2 tucanos pousaram nele. Aí, o fela do vizinho tirou a foto e disse, ó, já tá chegando a primeira leva. Porra, você precisa deixar a barba agora, pô. Deixa a barbona até. Daí eu vou ficar com cara de mútil, velho. O Hans, e a parte interna também, acabamento, você que vai fazer? Sim, mas, cara, imagina, não é tão grande. Né, que nem esse quarto aqui. Não, lógico, dá trabalho, mas não se esqueça que muito do que vai ser a divisão das coisas internas já veio feita com as anteparas. Então, por exemplo, cada armário tem 70 centímetros, porque é a distância entre um e outro. Aí tem que botar as prateleiras e alguma coisa para fechar, né? Alguns são só prateleiras com uma madeira na frente para as coisas não tombarem na hora que o barco estiver adernado, né? E tem uma coisa também que você estava falando para mim um tempo atrás, Hans, que era que a habilidade que você começou, você teve no começo e foi até o fim, né? Como ela foi melhorando no decorrer dessa jornada aí. Não, é inacreditável. Quando eu fiz a primeira peça, lógico, é um triângulo, assim, uma madeira, assim, fácil de fazer. Quer dizer, não é tão fácil, porque cortar certinho, inclinado, tem lá o seu segredo. Tudo bem. Aí a segunda peça, literalmente, é uma tábua em cima, outra embaixo e 2 ripas juntando. Aí eu fiz todas as outras que vocês viram as fotos. Quando eu olhei a primeira que eu fiz, eu disse, eu vou fazer de novo. Puta lixo que tava. Né? Hoje em dia, por exemplo, tirar as imperfeições também, cara, melhora a cada vez, mas não será que nem eu fui há um mês atrás no Rio Boat Show, aí você vê aquele barco, lisinho, assim, eu olho, eu pensei, puta, ainda bem que ninguém vai, eu não vou ter que vender o meu barco, porque quando você olha, você põe uma luz contra, assim, você vê o ondulado assim. Eu não vou tirar, né? Ele flutua do mesmo jeito. E tem uma coisa legal que eu achei, que no processo todo, teve que construir algumas ferramentas. Né? Tinha ferramenta que teve que construir, porque não tinha como ele levar para um lugar, cortar e voltar com aquela peça gigante. Conta aí, Hans. Esse aí, o espaço dentro da garagem, ele é limitado, né? E o que eu compro é o compensado naval, que é uma folha inteira, né? Ela tem 2,50 metros por 1,60. E eu não... Normalmente, o que você faz? Você deita ela em cima de uma mesa e vai recortando. Porque eu não tinha esse espaço. Então, o grande guru YouTube me ajudou numa solução que é você conseguir cortar a placa, ela encostada na parede. Então, eu fiz um carrinho, né? E ele desce e aí corta a placa encostada. Só vendo para... na realidade, quem já foi ao Leroy e viu aquela máquina que corta madeiras, ela tem semelhança com aquilo lá. Né? Porque foi o único jeito que eu consegui de cortar lá, porque senão toda vez eu tinha que ir lá na rua, cortar lá fora e entrar. E eu, digamos assim, apesar de eu me dar muito bem com os vizinhos, eu também não queria abusar, né? Porque já pensou? Eles começaram, cara, tira essa droga daí que... Aí pegou, né? E além disso, até equipamentos para você poder lixar melhor. Porque imagina, pegar um barco desse e lixar com a tua mão assim.
tua mão, teus dedos ficam doídos. E além, pior, tudo fica ondulado. Porque uma hora você faz mais força nesse dedo, depois nesse aqui. Então fica... Então, tem que fazer pedaços de madeira, você cola a lixa, põe manete e taca ali. Força, né? Estou seriamente curioso com o mastro. Como é que você vai colocar um mastro dentro da garagem? Não, isso eu não vou colocar dentro da garagem. Ele vai sair, porque ele tem um lugar já para encaixar. Porque o mastro, ele não fica preso sozinho, assim, que nem é em veleiro pequeno. Veleiro pequeno, realmente, você faz um furo e enfia um pedaço de pau lá dentro. E aí ele fica firme. Veleiro grande, não se você fizesse isso, ele ia rachar exatamente no ponto onde ele entra em contato com o barco. Então, para o mastro ficar em pé, você tem tirantes, que a gente chama na área de náutica, né, de stais, que seguram ele na posição e, na realidade, são eles que transferem a força para o barco mudar, porque senão você estaria pensando que nem um palito de dente enfiado num queijo e você empurrar uma ponta, ele vai quebrar lá. Você tem que transferir essa força para movimentar. Então ele tem tirante para o fim do barco, meio que aquilo puxando o barco, né? Porque não é hélice, é aquela área toda que está fazendo força para deslocar o barco. Tá? Já chegou a comprar um mastro já? Não, senhor. Você de alumínio? A base do Alumínio, mastro né? fica só colocada num ponto ali, então, né? Fica Só mais ou menos apoiado, só. porque o esforço dele é só de não escorregar. Não precisa mais nada. A ponta que está com os tirantes para puxar. Lá que vai toda a força. Tanto é que é tirante de aço que eu tenho que colocar. E a fixação também é muito importante. Eu tive que fazer reforço aonde vai aquele... Onde vai o tirante. Onde vai o tirante. Vai no teto, né? Ele não vai atravessar o barco. Ele é apoiado. Então, tem vários barcos. Eu estou dizendo esta construção. Isso. Existem barcos que é vazado por uma questão estrutural. Aqui, o projetista resolveu fazer tudo apoiado em cima. Tanto é que toda a região em volta da onde ele apoia é bem mais reforçada. É maciço. Aí não tem isopor, não tem nada. Então, é muito bacana você olhar o projeto, que o cara pensou em tudo, né? Ele não é o primeiro projeto do cara. Tá bem, né? Hidráulica e elétrica também você que vai fazer? Mas não é tão complicado assim, não. Não esqueça que eu sou engenheiro eletrônico. Eletrônico é o engenheiro elétrico com medo de alta tensão. Então, o engenheiro eletrônico, 12 volts é alta tensão. O eletrônico, né? Mas, basicamente, o barco é 12 volts. Não, na realidade, 48 volts, porque o motor elétrico é 48 volts. Uma das opções é o motor de carrinho de golfe. Sabe aqueles carrinhos de golfe? É um motor daqueles. Tem de empilhadeira, Hans, também, que é elétrico. Então, mas aí você entra num campo chamado grana. Não. Calma. Quanto você gastou até agora, então, Hans? Mais ou menos. Eu acho que eu gastei tá tudo anotado, eu só não somei. Eu acho que tá entre 20 e 40. Pode colocar 5 vezes mais, geralmente é isso. Não, eu sempre acho que gastou um pouco. Agora vai vir a parte cara. Por quê? Né, para você se segurar,
o lugar onde em cima eu vou botar as placas solares, é tudo aço inox, não é o aço inox básico, não. É aquele 316. É o mais caro ainda. Agora vai doer. Agora dói. A bolina vai ser do quê? De aço normal, né? Aço normal, só que para não enferrujar, você põe o que o pessoal chama de anodo de sacrifício, que é zinco. O que acontece? O zinco interage com a água do sal, tira os elétrons do ferro e aí o ferro não enferruja. Só que você tem que ficar trocando de tempos em tempos. Quando o zinco desaparece, dissolve com o tempo. Inclusive você tem que tirar um pouco antes porque ele fica poroso, aí de repente ele... Será que gera gás isso, essa reação? Deve gerar, né? Não sei, eu acho que sim. Deve ser uma hidrólise, que nem hidrólise, né, que a gente fazia experiência quando era pequeno. Essas baterias vão ser de lítio? É uma opção, tá? O projeto prevê bateria estacionária comum, porque eu preciso de lastro. Porque eu tenho que jogar o máximo de peso bem para baixo. Então, as baterias ficam embaixo. Ele até falou, se você não usar propulsão elétrica, você vai ter que botar algum tipo de chumbo lá para dar o equilíbrio no barco, tá? Você não vira um barco, vira um avião. Colocou a vela ali, ele voa. Legal, muito bom. Alguém tem mais algum ponto? Mais alguma dúvida? Bom, então a gente pode Depois tem que ter encerrar. aquela fotinho lá, I'm King the World, na hora que ficar pronto o barco. Você com a vela na frente, o barco navegando. Depois o Hans volta aqui para contar pra gente como foi a finalização. Edição 2 do Stress. Muito bom, pessoal. Bom, então obrigada, Hans. Obrigada também, pessoal, pela participação. Obrigado. Bom almoço para todo mundo e até o Valeu. próximo Art Talks. Até. Tchau, tchau. Valeu, tchau, Tchau, tchau. pessoal.